E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Hoje eu tô tranquilo, tô de férias numa praia. Num lugar que, como todo lugar que eu vou, eu fico sozinho um bom tempo pra pensar sozinho, né? E daí eu tava aqui na praia vendo o pessoal, observando as pessoas, né? Inclusive, não sei se o áudio do vídeo vai ficar um pouco alto ou com muito ruído, né? Mas de qualquer forma, o que eu pensei foi o que eu sempre penso depois de ler qualquer livro, ou ainda mais agora que eu tô numa época que tô lendo bastante, quase todo dia. E aí quando eu vou pra realidade, ter contato com as pessoas, eu acabo enxergando algumas coisas de acordo com o tipo de literatura que eu tô lendo, né? E ultimamente eu tenho revisado alguns artigos do site, do Anarcomics, e um deles foi do resumo de Democracia, o Deus que Falhou. E nele tem um capítulo que pra mim, quando eu li, foi um dos mais interessantes, que é o que fala sobre direito de secessão. E durante toda a literatura que fala sobre as pessoas, de como as pessoas formam comunidades e como elas se expulsam umas às outras, né? E ainda tem aquele famoso capítulo sobre o direito de tirar uma pessoa à força, ou algumas pessoas à força de uma comunidade, na sociedade, e que é um dos assuntos mais polêmicos de golpe, né? Mas o que eu andei observando nessa praia aqui que eu tô, é que é um lugar no país que, provavelmente essa cidade aqui que eu tô não deve ter mais de 50 mil habitantes, né? Foi o que me disseram e que eu vi na internet, mas que agora na alta temporada, né, chega próximo de 1 milhão de pessoas, né? Então você imagina um lugar que não tem nem 100 mil, ter 100 mil pessoas. Uma coisa bem absurda, né? E aí eu não sei se vocês estão ouvindo aí alguns sons altos, algumas músicas assim bem aleatórias, num lugar tocando sertanejo, no outro lugar tocando funk, etc. E aí justamente por ter muitas pessoas, e aqui você ter chilenos, tem uruguaio, baiano, sergipano, algumas pessoas do sul, gaúcho, bastante também, argentino. Você tem uma forma de sociedade que poderia ter conflitos, né? E você ter tantas pessoas diferentes no mesmo lugar. E isso é refletido na cor das pessoas, no tipo de pele no tipo de pele não, desculpa. No tipo de roupa que as pessoas usam, no tipo de música que elas escutam, da forma como elas escutam música. Uns gostam de barulho e festa, outros gostam de descansar e ler livro. E aí pensando assim, eu fico imaginando como que deve ser como é com alguns libertários que dizem que você tem que expulsar mesmo as pessoas do seu bairro, expulsar da sua cidade, e que algumas não gostam de nordestino, não gostam de argentino, que seja. E que a literatura de Hope, ela fala sobre isso de uma forma um pouco mais dura, mas que, como alguns vídeos que eu faço, são para tirar o peso intelectual desse tipo de questionamento que a maioria das pessoas tem, mas tem medo de dizer, que é: eu não gosto de estar com todo tipo de pessoa. Eu não amo todas as pessoas, eu não gosto de estar com todos os tipos de pessoas. E isso é refletido da seguinte forma: você provavelmente é uma pessoa que tem muitos amigos, ou que tem alguns amigos, você gosta do convívio deles, gosta de estar com eles, gosta de ir em festa com eles, mas se metade dos seus amigos fossem obrigados a morar com você, provavelmente vocês deixariam de ser amigos por terem problemas de convivência, etc. Ou seja, o que Hope diz com exatamente essas palavras, que é a integração forçada, é algo parecido com você gostar de seus amigos, gostar de ir na casa deles, ver uma cultura diferente, eles irem na sua casa e verem uma cultura diferente também. Só que se vocês forem obrigados a morar junto, fodeu tudo. É simples, né? Parece simples. Só que quando você pensa isso em escala maior, aí as pessoas já começam a problematizar no sentido de... Cara, eu adoro um exemplo, tá?
Eu adoro a cultura da África, eu adoro ir pra África, etc. Mas eu não quero que só more africano no meu bairro. O que enche de africano no meu bairro. Eu não quero isso, um exemplo, tá? Tô falando que é isso. Mas caso isso seja falado, vai gerar problemas. Aí a pessoa é preconceituosa ou o que quiser. O que quiserem dizer dessa pessoa. Só que no fundo ela basicamente está falando da verdade. De algo que todo mundo tem dentro de si. Só que quando a gente pensa em governos fazendo política pública, aí já tudo é uma grande xenofobia ou qualquer outra palavra assim que queira diminuir o seu oponente político, né? O que é um grande problema. Mas se você for frio, é exatamente isso que acontece. E o que a gente pensa, eu acho que a maioria dos libertários pensam nesse sentido, que eu não acho que nenhum libertário queira, por exemplo, acabar com a vida de um comunista, de um liberal, de um social-democrata, o que seja. Como se ele quisesse a morte dessas pessoas, como alguns comunistas dizem abertamente, né, que deveria colocar liberal no paredão, etc. Eu acho que a maioria dos liberais não querem isso, dos libertários não querem isso. O que eles querem basicamente é isso que eu falei. Eu posso adorar você pode ser uma ótima pessoa, sua cultura pode ser muito legal, só que eu não quero que você interfira na minha vida. Eu não quero que, como o exemplo de eu estar aqui na praia, eu não quero estar querendo ler e ser obrigado, por força maior, não poder de fazer nada se você coloca uma caixa de som com som alto do meu lado. Porque é lógico que isso é um exemplo idiota, né? De uma praia, mas se você for colocar num panorama de sociedade, como eu adoro a cultura europeia, mas eu não quero que os meus vizinhos sejam nórdicos e fiquem adorando deuses nórdicos, parece razoável, né? Só que se você é europeu e fala isso de africano, você é xenofóbico. Se você é brasileiro e fala isso de venezuelano, de boliviano, você é xenofóbico. Ou então você é algum tipo de fóbico de qualquer coisa. Ou então se você é americano e não quer que brasileiros invadam o seu país, ou você é português, então você é xenofóbico. Logo, você é a pior pessoa do mundo. Só que numa sociedade saudável, ela funcionaria, e é o que os libertários defendem, eu acredito que a maioria dos libertários defendem isso, que as pessoas têm o direito não de expulsar ninguém de qualquer lugar, mas expulsar de suas propriedades, de terem condomínios, terem as cidades pequenas, terem vizinhanças, que sim, eu posso falar, ó, aqui a gente só aceita essa quantidade de estrangeiro. Igual no clube de futebol, sabe? Ó, a gente só aceita 10% de estrangeiro. Passou disso, cara. Se você é estrangeiro, infelizmente você não vai poder vir pra cá. Por quê? Porque a gente te odeia? Não, porque a gente quer manter aqui as nossas tradições, etc. E pronto, acabou, é simples. Parece duro, parece zoado, mas se você pensar isso fazendo aquela escala, escalamento que eu fiz, sei lá que porra que fala, mas fazer o contra-regressão, acho que é isso, de uma escala maior para uma escala menor, é basicamente o libertário dizer, ó, a sociedade hoje funciona assim. Você tem muitos amigos e vocês são obrigados a morarem todos numa grande pensão. O que eu estou propondo é que cada um tenha a sua casa, o seu condomínio, e possa falar não quando um amigo indesejado queira ir na sua casa no final de semana para fazer um churrasco quando você está querendo ficar de boa com a sua família. Isso parece absurdo? Não parece, parece uma coisa normal, né? Só que se a gente vai falar em escala maior, subindo as escalas, aí pronto, aí já é outra coisa. Eu acredito que eu sou libertário há alguns anos e eu tenho bastante segurança com a maioria das coisas que a escola austríaca, ou que austríacos, ou que simplesmente pessoas que pensam nisso defendem, porque a maioria dessas coisas, elas não são novas propostas como se você fosse um marxista no século XIX. São simplesmente coisas óbvias. Eu considero muito óbvio ser libertário. Eu não estou num mundo separado da realidade, como a maioria das pessoas acreditam ser, né? De você dizer, não, libertarianismo é utopia. Cara, é basicamente tudo que as pessoas concordam, só que elas não conseguem enxergar isso numa escala macro, numa escala de sociedade, porque elas já estão acostumadas com a utopia que é a vida que a gente vive hoje. É como quando você fala que
você é libertário, explica as coisas e a pessoa, beleza, mas se legalizar as drogas ou se acabar com a polícia pública e for polícia privada, aí o crime vai ficar todo descontrolado e as pessoas vão usar mais droga. Aí você pensa, e como que está a sociedade hoje? As pessoas não usam drogas e a segurança é maravilhosa? Ou a segurança é minimamente aceitável? Não. Então, as pessoas estão tão acostumadas com o lixo, mas o lixo organizado por alguém que está mandando na vida delas, que oferecer liberdade para elas, mesmo que isso doa a curto prazo, mas que você vai colocar a vida delas nas mãos delas, parece um absurdo e as pessoas se espantam. E aí, quando eu me deparo com essas situações, eu não consigo ter raiva das pessoas, assim, de pô, você é um comum, porque eu já fui comunista também, né? Antes de eu entrar na faculdade eu era comunistinha nos primeiros anos e tal, mas depois lógico que eu parei, né? Depois você lê 2 livros da escola austríaca e começa a trabalhar, você para de ser o cap, né? Para de ser comuna, mas beleza. E aí quando eu tô tendo algum contato com esses assuntos com alguém, que seja um liberal, que seja uma pessoa simples, assim, sabe aquela opinião que 99% das pessoas têm de imposto acho que é roubo, mas é necessário para a sociedade, porque o governo é o papel dele, sabe? Essas opinião merda. E quando alguém fala um negócio desse, eu não consigo ter raiva da pessoa, porque parece... É uma coisa que eu falei no vídeo de algum tempo atrás aqui no canal, que é que se você tiver numa via com duas vias, né, todas para frente, e você estiver andando pela esquerda e todo mundo estiver indo pela direita e não tiver nenhum problema, tipo assim, você tá indo pelo lado esquerdo e tá todo mundo indo pelo lado direito e você olha e fala, como assim, só eu tô indo pelo lado esquerdo? É natural, é comum você pensar que você tá errado. Fala, pô, será que eu não tô vendo alguma coisa? Então, quando você fala sobre esses assuntos com uma pessoa que só trabalha, uma pessoa que não lê nada, que só um brasileiro comum, médio, trabalhador, que cria sua família, só quer tomar uma cerveja no final de semana, essa pessoa, se você falar um negócio desse, ela pode até aceitar assim, sabe? Falar, não, é verdade isso aí que você tá falando. Mas é assim, né? É a vida. A pessoa do nada manda não, é a vida, é assim. Então, mesmo a gente tendo todo o embasamento teórico, econômico, etc., filosófico, eu acho que o maior trabalho de movimento, de fazer um movimento de liberdade no Brasil, pelos brasileiros, eu acho que a primeira coisa parte não de ficar explicando muita teoria econômica. Eu acho que ela é importante para provar, economicamente isso aqui não é uma loucura da minha cabeça. Isso é economia sólida. Só que depois ir mostrando... depois do trabalho não vai ser ficar enchendo a pessoa de teoria econômica. Até porque eu sou economista e eu sei que você fala 2 minutos de macroeconomia, a pessoa já está querendo dormir, já trocar de assunto, falar de futebol, qualquer coisa. E parte do nosso trabalho, eu acho que o mais importante, depois dessas pequenas explicações econômicas básicas, filosóficas básicas, para não encher o saco das pessoas, é mostrar, já existe, tá? Cidades privadas já existem. Vamos acabar com o Banco Central. E aí, Bitcoin já existe. Vamos acabar com o governo, com o MEC, com educação pública. Educação privada já existe. Vamos acabar com polícia pública, vai acabar o mundo. Não, polícia privada já existe. Sabe, explicar essas coisas simples, que a gente sabe que existem em escalas menores, existem em pequenas sociedades, existiram em sociedades maiores até antes da democracia moderna lixo que a gente vive hoje. Só que as pessoas estão dentro daquela visão que eu falei, que é andando na via esquerda, enquanto todo mundo está na direita. E aí até você falar para a pessoa, tirar esse peso intelectual da pessoa de ela falar, beleza, tem outra opção, é o nosso trabalho. Esse tanto é o nosso trabalho que é a coisa mais simples a se fazer. Simplesmente dizer para as pessoas como as coisas já funcionam. A verdade, mesmo que a verdade não seja óbvia, que a verdade não seja tão simples, que a verdade seja dura, mas que é a verdade e as pessoas têm que aceitar isso. Por mais que a gente perca a luta no final das contas, a gente está lutando pela coisa certa. E isso é o que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Beleza? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Deixa aqui seus comentários e até a próxima.